Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Tem alguém pela primeira vez em nossa casa? Acho que não, né? Nós temos alguns avisos, que é sobre o celular. Pedimos para que coloque em modo avião, para que consigamos manter a ambiência, não distraia nossas mentes, que mesmo que fique para vibrar, nos distrai, nos desconcentra. Água fluidificada, peço que coloquem à mesa e não esqueçam de levar ao final da reunião. E o lembrete do Evangelho no Lar, né? Não deixem de fazer o Evangelho no Lar. É uma fonte de apoio, de amparo no nosso dia a dia, tá? Pelo menos uma vezinha por semana é importante que façamos para nos equilibrar, ajudar no nosso equilíbrio. A página de abertura de hoje será feita pela nossa amiga Monique. O expositor da noite de hoje é o Renato. E o tema será Advento do Espírito da Verdade. Monique, vamos? Boa noite. O livro é Retornaram Contando, de Chico Xavier, e a mensagem é pelo Espírito de Emmanuel. E o título, né? Eles vivem. Antes, o que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos, compartilhando-te as aflições quando te lastimam sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastam da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulastes no auge da amargura. Não admitam, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, aparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa, ou lhes enfeitas a memória perguntando-te por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quanto puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teus refúgios e inspirações nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo
para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus. E ouvirás a voz deles no próprio coração. E dissestes que não caminharão na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Graças a Deus. Obrigado, Monique. Então, envolvidos por esta página de abertura, que nos traz a afirmação de que eles vivem, vamos envolver nossos entes queridos que partiram, aqueles que queremos bem, mas também aqueles que por qualquer motivo tenhamos tido desavenças e que também partiu. Que Deus possa consolar a todos, que Deus possa ampará-los, dar direção, que eles consigam compreender a extensão da vida, a continuidade da vida, que consigam se desamarrar das teias da matéria, possam encontrar a luz. E nós, que aqui permanecemos, possamos libertá-los dos nossos sentimentos de dor, de angústia, tristeza. Consigamos permitir que eles caminhem em paz, com serenidade, com amor. Deus de infinita misericórdia, ampare a eles e a nós. E assim te pedimos, Mestre, permissão para iniciar a nossa reunião da noite de hoje, com a certeza de que o Senhor não desampara a nenhum de nós. Por mais que em alguns momentos pareça que estamos desamparados. Nunca estamos desamparados. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Renato. Vamos lá. Boa noite a todos. Que possamos estar com nossos corações e pensamentos abertos para receber as boas vibrações na noite de hoje. Começo essa conversa lembrando um convite que Jesus fez e que atravessou 2000 anos. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E eu começo por elas porque são talvez o convite mais belo de toda a mensagem de Jesus. Ele sabia e sabe que, em função da nossa imaturidade espiritual, faríamos escolhas que tornariam a nossa vida um pouco mais pesada, o nosso trabalho um pouco mais árduo. Jesus sabia que nós carregamos em nossos corações cargas que ninguém vê, e muitas das vezes que nem mesmo nós conseguimos nomear. Ele estende a mão e diz: vem. Mas Jesus sabia que não suportaríamos receber todo o conhecimento espiritual de uma vez só. Ele era sensível ao limite da nossa condição evolutiva. Por isso, pouco antes de retornar à pátria espiritual, ele fez uma promessa. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa promessa é o que vamos entender na noite de hoje. O Consolador prometido, a verdade que chega para nos libertar. Se chegamos aqui com o coração apertado pela falta de alguém, talvez possamos estar nos perguntando: onde está essa promessa? Onde está esse Consolador que prometeu enxugar nossas lágrimas? Mas quero dizer uma coisa. Essas perguntas são o começo de tudo. E isso tudo é legítimo. Isso é condizente com a nossa posição evolutiva. Jesus nunca recusou quem chorava. No entanto, e aqui vai um convite, não é uma acusação. Será que a gente não dificulta a chegada desse consolo sem perceber? Será que o orgulho, a vaidade, o egoísmo não estão instalados dentro de nós, trancando a porta para a luz que a gente tanto pede? Não é por maldade, é por hábito. Porque é mais fácil pedir que a dor passe do que nos movermos para superá-la. E o Consolador não veio para anestesiar, veio para curar. E curar exige movimento. Jesus anunciou que o Espírito de verdade viria quando estava prestes a retornar à pátria espiritual. Ele sabia que, devido à nossa imaturidade
espiritual, como dito antes, muito das palavras por ele dita seriam desvirtuadas ou esquecidas. Também à época não enxergávamos muito bem e não estávamos preparados o suficiente para receber toda a verdade. Como ele mesmo disse, ainda tenho muito que vos dizer. Desculpa. Mas agora não podeis suportar. E essa frase é uma das mais belas e respeitosas de todo o Evangelho. Jesus reconhece que a verdade é processada aos poucos, que a gente só consegue enxergar até onde a nossa maturidade permite. Ele não jogou toda a verdade de uma vez só, sabendo que a gente não suportaria, não aguentaria. Ele respeita o nosso tempo, ele respeita a nossa caminhada. E isso é muito importante para nós que estamos sofrendo. Nós não precisamos entender tudo. Nós não precisamos enxergar tudo e aceitar tudo hoje. Nós só precisamos estar abertos. O Consolador vai chegar no nosso tempo, no nosso ritmo, do jeito que nós podemos perceber. E aí a gente pergunta: quem é esse Consolador? Quem é esse Espírito de verdade que Jesus prometeu? Durante muito tempo, séculos, esperavam um ser que descesse dos céus em glória e em pompa, uma figura sobrenatural que resolveria todos os problemas da humanidade. Mas quando a doutrina espírita veio ao mundo, através do trabalho de Allan Kardec e com a ajuda dos espíritos superiores, ficou claro: o Consolador não é uma pessoa, não é uma entidade sobrenatural. O Consolador é o Espiritismo. Pensa comigo. O que nos trouxe aqui hoje? Foi a dor? Foi a busca? Foi uma intuição que existe algo? Pois saiba, esse movimento já é a verdade dentro de nós pedindo espaço, pedindo alguma ação. E esta resposta está no Espírito de verdade, que chega através do Espiritismo. Não como um ser que desce dos céus, mas como uma luz que vai clareando a mente e aquecendo o coração, desde que a gente permita. O Espírito de verdade vem através de um conjunto de obras que revelam a verdade sobre Deus, sobre a alma, sobre o destino. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese. Essas 5 obras juntas formam a base do Espiritismo. Não um ser iluminado num pedestal distante, mas uma doutrina organizada, acessível, raciocinada, que está ao alcance de quem quiser estudar, refletir
aplicar. O Espiritismo é o conhecimento que dissipa as trevas da ignorância. Não vem para destruir o que veio antes. Vem para cumprir o que foi prometido e levar adiante. A doutrina não apaga Jesus. Ela explica Jesus. Mostra que as promessas dele são leis da natureza, leis de Deus, que funcionam independentemente de acreditarmos ou não. O Espiritismo veio trazer a fé raciocinada, aquela fé que pode olhar de frente à razão, sem se abalar. E isso é libertador. Você não precisa acreditar cegamente. Você pode examinar. Você pode questionar e deve questionar. E você pode comprovar. Mas devo te trazer uma coisa. Se a fé raciocinada nos liberta do medo, ela também tira a desculpa da ignorância. Porque uma vez que a gente sabe a verdade, a gente é chamado a viver de acordo com ela. E aí o negócio aperta um pouco, segundo a nossa imperfeição. A gente quer consolo, mas não queremos abrir mão do orgulho. Queremos paz, mas não queremos largar a vaidade. Queremos ser amparados, mas não queremos sair do lugar. E o Espiritismo mostra que isso não funciona. O consolo não é passivo. Ele exige movimento. Ele exige que a gente se despoje do que nos pesa, inclusive dos defeitos que a gente já conhece, mas ainda acalentamos com todo prazer. Allan Kardec organizou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5 a 8, as instruções dos espíritos superiores sobre o advento do Espiritismo de verdade. Eles explicam que o Consolador é exatamente esse conhecimento que vem esclarecer o que era mistério. Vem mostrar que a vida continua além do túmulo. Vem revelar que a justiça de Deus se cumpre através da reencarnação e da lei de causa e efeito. Vem nos dar ferramentas para entender nossa própria imortalidade. Mas não adianta ter a ferramenta se a gente não a usa. Eu vejo tanta gente que chega na casa espírita querendo consolo, mas trazendo o peito fechado. Fechado pelo orgulho que não se dobra. Fechado pela vaidade que não se expõe. Fechado pelo egoísmo que só enxerga o próprio sofrimento. E aí o consolo bate a porta, mas não entra. O Espírito de verdade é como a luz. Não força a entrada. Ele bate a porta, mas se a porta está trancada, por dentro com o ferrolho do orgulho, ele espera. Pacientemente. Porque o livre-arbítrio é sagrado. Ele espera você decidir abrir.
Agora, vamos falar um pouco do que o Espiritismo trouxe de mais concreto para quem sofre a separação momentânea de um ente querido. O Espiritismo não pede que você acredite cegamente na vida após a morte. Ele oferece provas. As comunicações dos espíritos registradas em inúmeras obras mediúnicas ao longo dos anos trazem detalhes que desafiam qualquer explicação materialista. Pessoas que se foram e voltaram para dizer: estou vivo, lembro de tudo, continuo amando. Isso é consolador. É a verdade sem véu. Não é promessa vazia. É evidência oferecida a quem quiser examinar com seriedade e boa vontade. E se a alma sobrevive, o encontro é questão de tempo. A doutrina nos ensina que a separação não é eterna. O amor não morre. Através da reencarnação, os laços de afeto podem se recompor em novas existências, em novos encontros, em novos abraços que o tempo e o espaço não podem impedir. E no plano espiritual, aqueles que amamos estão mais perto do que imaginamos. O pensamento e a prece são as pontes que o túmulo não consegue romper. Isso é consolo. Isso é consolador prometido, agindo no coração nosso. Mas sabe o que eu percebo? Sabe que a vida me mostrou observando as pessoas? Muitas vezes, vou repetir, a gente quer consolo. Mas não queremos largar a razão que nos afasta de quem amamos. A gente quer paz, mas não queremos fazer as pazes. A gente quer que a luz entre, mas não queremos abrir a janela. A gente quer ser perdoado, mas não perdoamos. A gente quer recomeçar, mas não pedimos desculpas. A gente quer ser amado, mas não nos doamos. O maior obstáculo, muitas das vezes, somos nós mesmos. Lembra do jugo que Jesus ofereceu no começo da nossa conversa? O jugo é um instrumento de trabalho compartilhado. Duas pessoas puxam juntas. Jesus não disse: vinde a mim e fica aí parado, que eu vou resolver tudo. Ele disse: tomai o meu jugo sobre vós. Ou seja, vem caminhar comigo. Vem puxar junto. Vamos trabalhar o seu próprio progresso. O consolo evangélico não é uma cadeira de repouso. É um cajado para seguir adiante. Sabe o que o Espiritismo nos ensina? Que a lei do progresso é inevitável.
todos vamos evoluir, mais cedo ou mais tarde. Mas isso vai depender de nós. Esta velocidade depende de cada um. E como diz, a tragédia não é cair, é não querer se levantar, é ficar deitado no chão reclamando da queda. Quando se pode erguer a cabeça, olhar para frente e dar o próximo passo. A pessoa que quer ser consolada, mas não quer se mover, continuará sofrendo. Por quê? A dor, quando não é transformada em aprendizado, vira estagnação, vira um poço sem fundo, onde a gente joga lágrimas sobre lágrimas, mas não consegue encher. O orgulho diz: não vou perdoar, ele não merece. A vaidade diz: não vou pedir desculpas, meu ego não permite. O egoísmo diz: só eu sofro, ninguém me entende. O mundo inteiro deveria parar pela minha dor. E os espíritos superiores, através do Espiritismo, respondem com serenidade: enquanto você se fechar, a luz não irá entrar. Não é castigo, é consequência. É lei natural, certa contra a gravidade. Assim como uma casa fechada não recebe a luz do sol, um coração fechado não recebe o consolo. A luz está lá fora, abundante, gratuita, esperando. Mas se a janela está trancada por dentro, ela não entra. Mas a boa notícia, porque há sempre uma boa notícia no Evangelho. Sempre há uma porta de esperança. É que a chave está conosco. Está em nossas mãos. Ninguém pode abrir a porta por nós. Somente nós podemos abrir a porta. E podemos abrir a porta agora mesmo. Basta um movimento. Basta uma decisão. Basta um dizer sincero: eu quero mudar. Eu quero melhorar. Eu quero sair dessa inércia. Não precisa ser hoje com perfeição. Pode ser hoje com um pequeno começo. Depois disso tudo, eu quero deixar algumas palavras de esperança, bem claras, para o nosso coração. Primeiro, o Espírito não morre. O Espiritismo nos dá essa certeza. Não é crença, é conhecimento. A morte não existe como fim. O corpo fica, mas o espírito segue. E o amor que une a todos nós é mais forte que a matéria, mais forte que o tempo, mais forte que a morte. Segundo, a saudade não é fraqueza. É o amor que não tem onde pousar fisicamente. Mas podemos transformar essa saudade em prece.
conversar com quem seguiu para a pátria espiritual, sentir a presença, falar baixinho antes de dormir, ou em silêncio durante o dia. Porque o pensamento é a ponte que nenhum túmulo pode romper e nenhuma distância pode apagar. Terceiro, o tempo não apaga o amor. O amor é eterno. Cada dia que passa não é um dia a menos de amor. É um dia a mais perto do reencontro. A doutrina espírita nos ensina que os laços de afeto verdadeiro se recompõem, se reencontram, se abraçam de novo. E quarto, se reconhecemos hoje que o orgulho, a vaidade, o egoísmo estão pesando mais do que deveriam, esse reconhecimento já é reforma íntima, começando a gerar resultado em nós. Perceber é o primeiro passo. O segundo é querer mudar. O terceiro é começar hoje. Não amanhã, hoje. Antes de dormir, façamos as pazes com alguém. Nem que seja no pensamento. Perdoamos alguém, nem que seja dentro de nós. Larguemos o peso de estar certo e abracemos a leveza de estar em paz. Soltemos a mágoa que nos prende ao passado e abramos espaço para a luz do recomeço. Jesus disse que o Pai iria nos trazer o Consolador. E essa promessa se cumpriu, não em um trono de glória, não um espetáculo de luzes, não numa figura imponente descendo do céu, mas na forma de uma doutrina revelada por espíritos superiores e organizada por Allan Kardec, que veio explicar o que antes era mistério e dar a nós as ferramentas para entender a nossa própria imortalidade. O Espiritismo é consolador. Está aqui ao alcance de quem quiser estudar, refletir, aplicar. Está nas obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em cada página que revela a grandeza e a justiça de Deus. Se chegamos aqui hoje sem esperança, olhemos. A esperança está ao nosso alcance. Não numa promessa distante e vaga, mas no conhecimento de que a vida continua, no amor que não se apaga, na certeza de que nós não estamos sozinhos. O Espírito de verdade veio para iluminar, mas só entra a luz onde a janela está aberta. O Consolador veio para curar, mas o remédio só age se a gente tomar. Jesus estende a mão,
mas a gente precisa segurá-la. Que nós possamos abrir esta porta hoje. Nem que seja uma fresta. A luz vai fazer o resto. Muita paz. Obrigado. Arthur? Muito obrigado, Renato. Pode ficar aqui para você fazer a nossa prece, por gentileza. Tá bom? Que Deus consiga confortar nossos corações, né? E Jesus, com o advento do Espiritismo, consiga fazer com que consigamos carregar essa verdade e superar as dificuldades do materialismo, né? Obrigado, Renato. Então, aproveitando as vibrações positivas, acalentadoras e confortantes que encontramos nesse ambiente, vamos agradecer. Agradecer a oportunidade de podermos estar estudando, de podermos estar aqui, nos confortando. Obrigado, Pai, por tudo. Sei que muitas vezes nós temos dificuldade. Às vezes a dor é dilacerante. Mas, como você disse, precisamos ter fé. Precisamos abraçar esse conhecimento tão belo que nos conforta, que possamos nos despojar de nossas vaidades, de nossos orgulhos, de nossos egoísmos. Envolva, Pai, todos aqueles desencarnados recentemente. Envolva-os em teu amor, em tua justiça. Envolva também a nós, que aqui ficamos. Obrigado, Pai. É o que eu consigo dizer nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade, pela ajuda, por tudo. Que possamos ir para as nossas residências um pouco mais confortados. Que assim seja.